Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Rapcast, esse podcast que foi feito especialmente para empreendedoras que querem empreender com coragem, com verdade e com leveza. Eu sou Maria Albuquerque, empresária há mais de 20 anos, empreendedora, mãe, esposa e treinadora de liderança e vendas com a ciência da felicidade. Sou autora desse best-seller aqui, desse livro, que traz exatamente essa ciência da felicidade para dentro de vendas. Hoje eu tenho a honra de dizer que eu mentoro outras mulheres, eu tenho a mentoria Rap Club, que é uma mentoria exclusiva, tenho também o evento Rap Move, que é um evento que traz mulheres incríveis para gerar trocas, inspirações, reflexões e tudo mais. Bom, hoje, nesse primeiro episódio, eu quero contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho desse podcast, da importância dele para mim e eu desejo que seja para você também, com histórias reais de mulheres que não são inalcançáveis, são mulheres reais que também atravessam a jornada, atravessam desafios que com certeza irá somar na sua vida. Vamos lá? Antes de seguir, eu quero pedir para você seguir o canal, compartilhar, curtir, deixar um comentário para a gente poder se relacionar. Isso é muito importante para também crescer esse movimento do Rap Move. Bom, vamos lá. Eu quero seguir, primeiro começando falando como começou minha trajetória profissional. É claro que eu conto muito a minha história no livro, junto com os ensinamentos, eu trago um pouquinho desse começo, mas o meu começo foi um pouco interessante, eu gosto de dizer, porque eu comecei como vendedora de loja, mas não simplesmente porque eu queria dinheiro ou eu precisava, não, porque eu queria comprar uma bolsa. Então, eu tinha um sonho de comprar uma bolsa, meu pai provedor, sempre me proporcionou muito, né, classe média, não tinha necessidades, e eu pedi uma bolsa que ele falou, minha filha, essa bolsa, por que você não trabalha? Enfim, foi uma história que, num primeiro momento, me gerou até uma certa irritação, que eu falei, poxa, eu estou pedindo uma bolsa, não estou pedindo algo na minha cabeça de adolescente, né? E foi um grande ensinamento, porque ali eu percebi o valor do dinheiro, a importância de você trabalhar e ainda mais no mundo das vendas, que é um mundo riquíssimo, que você aprende a se relacionar com outras pessoas, aprende o poder do não na sua vida, enfim, uma série de coisas. Depois disso, eu entrei no mundo corporativo, fui trabalhar numa grande corporação multinacional e ali eu fui seguindo a minha carreira corporativa. Em um dado momento, aquilo mudou. Um grande amigo meu e do meu marido, ele começou a empreender e ele comentou com a gente sobre o segmento de educação e tudo. Eu fiquei encantada e falei, por que não? Será que não é para mim? E ali eu assumi essa oportunidade, agarrei essa nova jornada e pedi demissão do meu trabalho e fui empreender, né? São franquias de cursos e a gente começou com uma, chegou a ter 4, então isso tudo foi me trazendo muita bagagem. Eu quero seguir também falando um pouquinho dessa carreira que é um pouco solitária, né? Quem está empreendendo aí pode entender um pouquinho do que eu estou falando. Num primeiro momento, eu estava muito animada em empreender, ter alunos, funcionários, poder contribuir, gerar empregos, gerar oportunidades de aprendizado para aqueles alunos, mas como a gente fala, nem tudo, os bastidores ninguém mostra, então eu estava vendo muito aquela questão de ter o meu próprio horário, né, ninguém manda em mim, eu que sou a responsável por tudo, e rapidamente eu comecei a sentir falta, inclusive daquele momento do cafezinho, daquele momento de compartilhar sem muita preocupação, de poder conversar, de poder estar ali muito sem essa responsabilidade toda. Eu muito nova, eu tinha colaboradores nessa época com o dobro da minha idade, então aquele momento eu me senti muito sozinha. E eu percebo que essa solidão que eu senti lá no início e ao longo também da minha jornada, antes do meu marido vir trabalhar comigo, eu percebo que é de muitas mulheres, de muitas outras empreendedoras que também atravessam essa jornada e se sentem ali, poxa vida, não tem ninguém para trocar, não tem ninguém para estar do meu lado em decisões que são tão importantes. Então isso eu compartilho aí com você, que foi um grande aprendizado. É claro que hoje eu tenho essa rede de apoio de mulheres. Deixa eu beber uma aguinha. Eu tenho essa rede de apoio hoje de mulheres de segmentos variados que se somam, que trazem essa segurança de outra forma, de você perceber que você não está sozinha.
E eu quero te passar um pouquinho de como surgiu esse lado de mentora. Me perguntam muito isso. Maria, como é que você virou mentora e tem tantas mulheres hoje podendo compartilhar saberes variados? Eu digo que foi muito orgânico. Ao longo da minha vida, eu gosto muito de ajudar, gosto muito de pessoas, gosto muito de falar. Eu tenho essa comunicação como algo natural em mim. E aí eu fui percebendo que me procuravam para perguntar, para trocar, para pedir direcionamento, e eu fui fazendo isso ao longo da minha carreira de forma natural, de forma orgânica. Até o momento, na pandemia, que eu decidi abrir meu Instagram. Meu Instagram, na verdade, era só para amigos e colaboradores e da minha equipe. E aí eu decidi abrir e começar a contribuir naquele momento tão desafiador, fazendo lives, compartilhando, vamos embora, estamos junto. E dali esse bichinho me picou e eu falei, bom, eu acho que eu consigo contribuir mais, não só para as minhas equipes, mas também para outras empreendedoras, para outras mulheres e homens. Eu comecei no geral. Hoje eu percebo que a minha missão e meu maior dom, eu gosto muito de estar nesse ambiente feminino. E aí, outra pergunta que me fazem, eu sou mãe da Júlia e do Felipe, um casal que me preenche muito, né? Meus filhos me preenchem muito, e eu percebo que essa influência na minha atuação foi fundamental. O quanto eu aprendo com eles, o quanto eu me exijo. Eu não sei você, não sei se você é mãe, mas a exigência de melhorar e de estar a cada dia ali provocando, trazendo reflexão, mostrando um caminho que muitas vezes não basta falar, você tem que estar no caminho também. Então, aquilo dali me fez realmente perceber todo o aprendizado que eu poderia ter nessa troca. Hoje eles são adolescentes, então já tem aquele local de fala de querer retrucar, de querer... Mas por quê, né? De ter a vontade deles, isso é maravilhoso. E eu percebo que isso me forjou uma mulher mais preparada, até para trabalhar essa questão da venda. O que eu trago no meu livro, Da Venda com a Ciência da Felicidade, não é simplesmente a venda de produto ou de serviço, é exatamente essa venda que a gente faz no dia a dia também. Essa venda que a gente faz para os nossos filhos, para o nosso marido, para os nossos amigos. Então, tudo isso é venda. Uma outra pergunta que me fazem é sobre o meu método. Maria, por que o método RAP? Que nome é esse? Bom, RAP é uma analogia criativa que eu fiz da palavra rap em inglês. Então, RAP em inglês, a forma de escrita que eu trouxe na forma do acrônimo REPI, que é resiliência, escutativa, paixão, inteligência emocional e social. E como isso surgiu? Na verdade, eu sempre acredito que o seu método ele vem através de alguma dor, de algum aprendizado que você trouxe, que você viveu, né? E o meu foi exatamente com vendas manipuladoras, com vendas que no fim do dia eu me sentia mal e eu precisava treinar a minha equipe para fazer aquela venda. No segmento de educação, eu sempre participei de muitos treinamentos, muitos cursos, e isso, obviamente, me forjou ser essa pessoa hoje de gostar, de acreditar mesmo que o aprendizado transforma, que quanto mais você estuda, mais você percebe a capacidade enorme que você tem dentro de você. E isso me mudou muito e eu vi muitas histórias lindas ao longo da minha carreira, né, como diretora de cursos profissionalizantes. Então, isso tudo eu fui vendo na prática. E quando um dia, como é que isso surgiu? Maria, mas como é que você chegou nesse nome do método RAP? Um dia eu assistindo televisão, estava lá já querendo criar alguma coisa autêntica, individual, com o meu direcionamento. Eu assistindo vi um comercial que tinha um acrônimo. Eu não me lembro hoje qual era o comercial, mas apareceu uma palavra que significava outra coisa. Eu falei, tá aí, gostei disso, interessante. E aí, naquele dia eu falo que teve o download divino, que eu costumo brincar, que é um download que veio e na mesma hora eu pensei na palavra rap, na mesma hora eu falei rap, eu queria fazer um acrônimo com essa palavra e os princípios que eu já estava estudando, trabalhando e desenvolvendo. Então, foi dessa forma que aconteceu para mim. Não sei como é que acontece aí para outras pessoas, mas eu acredito muito que a criatividade você precisa estar trabalhando nela. A gente, às vezes, tem uma falsa sensação, e criatividade eu estudei muito, fiz alguns cursos, né, para desenvolver essa habilidade,
e eu percebo que muitas vezes a gente acha que é algo divino, que a gente precisa estar meditando, que a gente precisa estar... Não, a criatividade é treino, é você realmente estar ali buscando, criando repertório dentro da sua cabeça sempre. A gente precisa ter repertório, porque a criatividade não aparece do nada, ela é uma combinatividade, que eu costumo falar, ela vai combinando coisas que já estão na sua cabeça e, de repente, surge. Bom, dessa forma surgiu o método RAP, e trazendo agora para o processo da escrita, né, Maria, como é que você decidiu compartilhar esse método RAP, colocar ele no livro? Não foi algo fácil para mim, eu vou falar que eu tenho realmente essa facilidade, e eu já vinha, né, há 20 anos como empresária, como treinadora, trabalhando a comunicação. Quando veio esse convite através de um grande amigo, Arnaldo Neto, que é um mentor de escrita: "Maria, por que não?" Eu falei: por que não?" O por que não me pegou. Pode ser, eu tenho uma vontade, acho meu pai, eu até trago isso no livro, meu pai muito leitor, muito, pró leitura e tudo, mas eu não era essa pessoa. Talvez há 10 anos atrás eu não lia nada, eu tinha essa dificuldade e achava que eu não vim com esse chip, sabe? Eu não vim com esse chip da leitura, leitura me dá sono, infelizmente e tal, e eu gostava muito de audiobook, de podcast, mas da leitura em si, não. Hoje eu sou apaixonada, então mais um ponto que eu trago: o sucesso é treinável. Eu fui intencionalmente direcionando essa minha vontade. Não, eu quero ser leitora, eu quero dizer que eu sou leitora, e para eu dizer que eu sou leitora, precisa ter verdade. E aí eu fui estimulando, entendendo como é que as pessoas liam, e para mim funcionou a leitura matinal, eu acordar e intencionalmente pegar meu cafezinho, fazer meu momento ali da leitura, e todo dia um pouquinho. Assim funcionou para mim. E o Arnaldo trouxe esse desejo. Depois dele, eu busquei também a Elisângela Oliveira, que é uma querida também, que faz parte da minha jornada, e a Eliana Nogueira, que também é outra mentora. Então, para mim, funcionou buscar por pessoas, por mentores que facilitassem o meu caminho. Por isso que eu acredito tanto em mentoria. Eu já fiz muitas, e realmente, para eu ter o livro na categoria que está hoje, na qualidade, sozinha talvez poderia ser que eu conseguisse, mas iria demorar muito, e talvez muitas pessoas desistem ao longo do caminho de diversas coisas que querem buscar na vida, exatamente porque o processo é mais doloroso, é mais cansativo, é mais sofrido. Você erra coisas que talvez com o mentor ele: isso aqui não funciona, isso aqui não vai. E para mim foi dessa forma. Eu agradeço aos 3, porque tem o dedinho deles aqui no meu livro, e hoje eu tenho uma satisfação enorme quando eu recebo feedback. Se você quiser também adquirir, me manda uma mensagem que a gente combina para você receber o meu livro com dedicatória em casa, e eu recebo feedbacks que me marcam muito. Tem um específico que eu recebi recentemente de uma querida que falou assim: "Maria, eu li seu livro", e ela me contou presencialmente, ficou com o olho cheio d'água, uma coisa que me marcou muito: "Você fala muito do seu pai, e você traz conceitos importantes que me tocaram. Primeiro porque são importantes, o que você colocou realmente me direcionou, e também porque você fala bem do seu pai." Aí eu olhei para a cara dela e falei: "Como assim?" Ela: "Não, porque a grande maioria que a gente vê de pessoas contando sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, é com algum trauma, é com algum questionamento, é com alguma coisa ruim da família e tal. E você não, muito pelo contrário, você trouxe a beleza da família, a beleza de ter um pai presente, uma mãe presente." Aquilo me tocou muito, porque foi a minha realidade. E realmente, é óbvio, tive desafios enormes. Um deles é a perda do meu irmão com 22 anos no acidente de carro. É óbvio que eu vivi um sofrimento absurdo em família. Só que eu realmente foco onde a gente foca e expande, eu foco no positivo. Então, eu tenho muitos aprendizados maravilhosos com meu pai, com minha mãe, com minha família, com os meus amigos, e ela disse que isso tocou muito ela. Uma outra leitora me mandou uma mensagem do seguinte: "Maria, eu trago algumas frases que meu pai falava, enfim, que eu ouvia, né, na minha infância e adolescente, que eu não concordava e não gostava, e que hoje eu percebo, caramba, como era o ensinamento que estava entrando, mas obviamente eu, na minha imaturidade, eu não compreendia totalmente, mas aquilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura."
Hoje eu guardo isso muito forte na minha memória e pratico. E ela falou que isso também pegou nessa leitora, falou: Maria, adorei, você correlaciona tanto momentos da sua vida com conceitos da ciência da felicidade, com ferramentas para você praticar na venda. Bom, isso estou gerando aqui uma curiosidade em você, para que você realmente, eu estimulo que você leia, não só o meu livro, claro, mas que você busque por esse caminho, por esse hábito. Para mim, foi uma transformação na minha vida. Hoje eu falo, e falo isso para os meus filhos muito, que é uma questão de você começar. Começa pequenininho, bota a sua meta de 1 página, 2 páginas, o que você conseguir, mas busque isso para a sua vida. Trazendo uma outra pergunta, como ele, né, o meu livro ajuda as pessoas? Falando um pouquinho disso, muitas vezes a gente acredita que a venda é algo que manipula, que é algo que a pessoa se sente ali pressionada para comprar, e eu realmente por muito tempo também acreditei. Acreditei que a venda tinha que ser essa coisa meio desagradável até, né, para você poder bater meta, para você poder, a preocupação muito em você. E o que eu quis trazer no livro e o que eu fui percebendo é que a venda pode ser leve, a venda pode ser verdadeira, a venda pode ser prazerosa, porque vender nada mais é do que servir outra pessoa. É você contribuir na vida dela. Ela está precisando de algo, você tem esse algo e vocês vão se ajudar ali mutuamente. Não é bom só para uma parte. Mas isso foi quando eu entendi a diferença da manipulação para a persuasão. A manipulação é exatamente eu pensar em mim. Eu preciso vender porque eu quero bater meta, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu trabalho com isso daqui e eu preciso vender. A outra coisa é eu entender essa persuasão. Eu preciso vender para quem precisa de mim, para quem precisa do meu produto, do meu serviço, e eu preciso muitas vezes trazer esse olhar para essa pessoa que ela não está entendendo, que ela não percebe o ganho que aquilo dali vai ter na vida dela. Então esse é o meu trabalho. O meu trabalho é esclarecer, é educar, é trazer essa importância para aquilo que eu estou fazendo. Então não tem por que ter vergonha, achar pequeno, achar pouco. Eu tenho um orgulho danado de dizer hoje que eu sou vendedora e que eu ajudo outras mulheres a melhorarem a sua venda, tanto da marca pessoal quanto do seu produto, do seu serviço. Agora vamos falar desse podcast. Qual foi o objetivo principal, né? Eu percebo, eu amo podcast, eu realmente assisto muito, contribui muito com o meu repertório, e eu comecei a perceber, mas por que não? Vem de novo a perguntinha, por que não eu trazer esse ambiente e proporcionar isso para o meu ecossistema, para as mulheres que hoje eu tenho o prazer enorme de conhecer, de aprender tanto com elas. Então eu comecei a ter esse desejo. Já simulei algumas vezes uma iniciativa, mas dessa vez eu consegui uma equipe maravilhosa. Betamax, Carol está aqui comigo. Hoje eu com equipe, porque realmente sozinha, é igual no empreendedorismo, sozinha as coisas ficam mais pesadas, mais arrastadas, e muitas vezes a gente para no meio do caminho. Não é que não deu certo, é porque existia um caminho que você parou no meio, por isso que não deu certo, você não chegou no final. Então, dessa vez, eu quis fazer uma coisa mais organizada, preparada, até para proporcionar para quem vier aqui no canal essa segurança, essa tranquilidade e essa certeza de que a sua informação, o seu conteúdo vai ser compartilhado com outras pessoas. E eu tenho buscado trazer mulheres. A preparação aqui é para mulheres que muitas vezes não têm essa visibilidade, não são mulheres extraordinárias que você olha e fala assim: meu Deus, eu nunca vou chegar. Não, são mulheres extraordinárias por dentro, são mulheres extraordinárias na sua história, mas que muitas vezes está no offline, não está aqui na frente das câmeras. E eu quero essa oportunidade de você poder conhecê-las, de você poder aprender também com essas mulheres que estão ali batalhando, como dizem, com a barriga no balcão, muitas vezes com muita coisa para compartilhar, mas sem um ambiente, sem achar que consegue, sabe aquela coisa? Muitas vão vir pela primeira vez num podcast, então tem aquele nervosismo inicial, tem aquele impostor batendo, né? Aquela impostora batendo, mas para quê? Você tem nada para falar? Para que você vai no podcast? E isso é uma grande falácia, né? Na verdade, eu gosto daquela frase de que toda mulher é uma multidão. Nós somos uma multidão, multidão de ensinamentos, de situações diferenciadas que a gente já viveu, reações diferentes, pontos de vista diferentes. Então é muito rico a gente poder compartilhar, a gente poder ouvir outras histórias e de repente se
conectar, você realmente perceber, poxa vida, eu não estou sozinha, eu tenho mulheres que atravessam os mesmos desafios que eu. Então esse foi o grande objetivo, porque eu acredito muito que esse empreendedorismo demanda você crescer nesse coletivo, você realmente querer se colocar nesse movimento com outras mulheres, você querer decidir, na verdade, não estar sozinha, é uma decisão nossa. Eu decidi que eu não quero estar sozinha, eu não quero fazer as coisas só para mim. O que eu puder fazer para contribuir para outra, eu quero fazer porque eu sei que volta. Então, pode não voltar por ela, mas vai voltar de alguma forma. E eu recebo muitas vezes, poxa, Maria, mas eu não tenho rede de apoio, a minha família não me apoia, meus amigos não compram de mim, nem curtem meu post. Eu ouço muito essas histórias e que são reais. Mas aí fica a pergunta para você: você é a rede de apoio de alguém? Você contribui? Porque eu sempre trago essa cutucada, né? Porque eu acredito muito, quando a gente quer ter uma rede de apoio, muitas vezes a gente fica na preocupação de quem vai me ajudar, quem vai somar em mim. Mas o que você está fazendo para somar primeiro? Primeiro você soma, primeiro você entrega. Então, eu acredito muito nessa comunidade de serviço primeiro. E, naturalmente, as coisas vão fluir. Então, até trazendo um pouquinho para a minha mentoria, para o Rap Club, o Rap Club nasceu dessa vontade, desse desejo de ter um grupo, de ter um movimento de mulheres que acreditam na mesma coisa, que tem essa mentalidade poderosa de contribuir, de somar, de pegar na mão de uma. Peraí, você está desanimada? Não, vamos embora. Essa troca de energia é muito poderosa. E eu já vinha fazendo o Rap Move, que é um evento, se você quiser conhecer, vai no @rapmove, se escreve REPIMOVE. E esse movimento, eu já estou indo para a 16ª edição, e ele é um movimento que eu trago mulheres para assistir outras mulheres palestrando, trocando, e que gera muita inspiração, muita reflexão, muita virada de chave, e eu percebo o quanto isso é poderoso. E o networking. E muitas me pediam, poxa Maria, mas não tem como a gente manter, agora só mês que vem, só daqui a 2 meses. E aí foi quando eu surgi e falei, não, peraí, vamos fazer algo mais exclusivo, obviamente, uma coisa menor, para que a gente realmente consiga se ajudar. Imagina só, eu tenho um ecossistema de mulheres, você tem um ecossistema das suas amigas. Se a gente vai unindo isso, o poder que isso tem. Então, eu visualizei ali algo que realmente hoje eu estou vivendo isso, vejo o quanto parcerias, oportunidades, ajudas, às vezes é uma informação que você tem, que a outra que você carrega e a outra precisa dessa informação. Então, são trocas muito valiosas. E isso surgiu aí o Rap Club. E aí veio aí a somar com esse projeto do Rapcast, e que hoje eu estou muito feliz porque eu acredito muito nesse somatório. Nós, mulheres, a gente não pode aceitar apenas isso. Ah, eu sou mãe, aí parei tudo. Não, pode ser um momento da sua vida, assim. Ah, eu comecei a empreender, não estou tendo tempo para cuidar da minha saúde. Ok, pode ser um momento da sua vida. Mas quando você entra num local que a gente tem como ir observando, se inspirando, a ambiência é poderosa para nos influenciar, né? Então, você está numa ambiência onde todas estão buscando crescimento, melhora de vida, melhoras das suas reações, uma mentalidade mais forte para superar os desafios vão aparecer aí, vão aparecer aqui. A diferença vai ser como a gente vai reagir. Então, eu acredito muito nessa união. E aqui, para seguir para o fechamento, para a gente já estar finalizando esse primeiro episódio, eu quero que você vá para todos os outros e realmente conheçam essas mulheres incríveis que eu estou trazendo aqui para você, mulheres incríveis e reais, né? Se eu pudesse deixar uma frase no espelho de todas as mulheres que hoje estão empreendendo, o que eu colocaria? Essa frase para mim é muito importante, porque é como se eu pudesse realmente chegar em cada uma delas, em cada uma de vocês que estão aí assistindo, e trazendo algo que eu realmente acredito e que me fez realmente chegar onde eu estou, e obviamente que eu quero muito mais, né? É você saber que você não precisa saber tudo para começar e você não precisa estar sozinha. Isso para mim foi algo, até no mundo masculino que eu lidava, tinha reuniões que era só eu de mulher e todos homens, eu me sentia muito sozinha. E ali eu fui percebendo, caramba, mas essa sensação, eu não estou sozinha, eu estou cheia de gente, mas é uma sensação quando você não se sente pertencente àquilo dali. Então, você não precisa saber tudo. Muitas que vão vir aqui compartilhar, eu não sei tudo, a gente não sabe tudo. E essa busca da perfeição muitas vezes nos atrapalha. Ah, eu preciso estar perfeita para poder aparecer numa câmera, para poder
falar sobre esse assunto, eu preciso saber tudo. A gente não sabe tudo. Então, realmente, você entender que para começar, basta você acreditar em você, você realmente buscar um ambiente que você sinta mais segurança, mais apoio, e aí é você seguir a sua jornada. Bom, essa sou eu. E se você sentiu que esse espaço aqui também é para você, continue. Já, ó, como eu falei no início, se inscreve no canal, curte os episódios, deixa um comentário, compartilha para que outras mulheres também conheçam esse ambiente muito nosso, onde eu quero trazer a ciência da felicidade de maneira muito tangível, palpável mesmo, porque muitas vezes essa questão fica muito, Maria, mas é um positivismo tóxico, o que que é isso? Vamos falar sobre isso. É a positividade realmente na ferramenta, através de ações, de atitudes, de comportamento. Então, espero você para o próximo episódio e um beijo, até lá.